Porque o cara... Ah, mas aí tem gente que fala assim, não, mas o Carioca é importante, é a única competição que a gente tem para disputar, e se entra, então uma porrada. Cara, a federação tá cagando para o Vasco, por que a gente vai ficar dando importância para esse campeonato que beneficia sempre um clube? Então tem que tratar ele da mesma maneira que a gente é tratado, né? É um lixo esse campeonato, os organizadores fazem questão de fazer com que esse campeonato seja um lixo, então vamos cagar para esse campeonato e colocar ali a molecada para jogar. Porque tem a Copa São Paulo e a molecada vai jogar a Copa São Paulo. Mas bota ali o Figueiredo, o Peck, bota aí o Paulinho, bota os goleiros da base. Aí sim, bota o que der para colocar e aí vai foda que a gente vai falar assim, não coloca o time titular. E quem é o time titular do Vasco? Tá difícil, tá complicado, né? Então o Vasco joga no dia 14 contra o Madureira. 3 jogos do Vasco serão transmitidos pela Rede Bandeirante, porque o Vasco não é mandante, lembrar que não houve acordo entre a FERJ, o Vasco e o Botafogo, então a Band não vai transmitir os jogos em que o Vasco será mandante. Obviamente não tem que aceitar receber a metade que o Flamengo vai receber mesmo, não. Bota o time, eu falei, bota o time de sub-20, sub-16, tem que jogar, a gente não pode não jogar, porque senão a gente acaba perdendo o direito de disputar competições pela CBF, porque a federação ela é ligada à CBF. Então o Vasco tem que jogar, nem que seja com sub-15, mas coloca alguém para jogar lá. Ah, mas eu vi um cara falando, a gente vai tomar uma goleada, que se lasque. Se a gente sabe que é time amador, não tem problema, deixa golear. Não vai ser o time profissional do Vasco mesmo, né? Porque o que estão fazendo é uma sacanagem. Aí diz que a Globo e o SBT, o SBT e a Record, que queriam fazer uma proposta para transmitir o Campeonato Carioca, desistiram ao ver que o Vasco e o Botafogo não estariam dentro do pacote. Então tá a informação sobre esse campeonato, que virou o campeonato mais lixo que existe no Brasil. Um campeonato desorganizado, um campeonato vagabundo, é o tal do Campeonato Carioca. Bizarras acontecem nesse campeonato lixo chamado Campeonato Carioca. Deus, a Band vai transmitir e ela não pode transmitir os jogos do Vasco e do Botafogo, porque o Vasco e o Botafogo não aceitaram receber a metade do Urubu. O Fluminense aceitou, aí já é problema do Fluminense, mas tem uma coisa, a Band vai transmitir aí alguns jogos do Vasco, 5 para ser mais exato, né? E 2 deles vão ser clássicos, né? Então ela vai transmitir por quê? Porque o Vasco não vai ser o mandante do jogo, ele vai ser visitante. Na condição de visitante, ela pode transmitir. O Campeonato Carioca para o Vasco começa no dia 14, contra o Madureira. Não sei que time vão colocar dentro de campo, porque nesse dia o Vasco vai estar nos Estados Unidos, tem um jogo contra o River Plate, tem jogo contra o Inter de Miami. Eita! Né? Inclusive pode fazer um amistoso com o Botafogo também, lá nos Estados Unidos. Cogitou até que esse jogo valesse pelo Campeonato Carioca, de tão bizarro que é esse campeonato. Aí, a segunda rodada, Audax encara o Vasco, esse jogo deve ser televisionado pela Band. Aí a 4ª rodada, Portuguesa encara o Vasco, aí é mais um jogo para ser passado. A 7ª rodada é o Nova Iguaçu, que pega o Vasco. E aí, a 8ª e a 9ª, Fluminense e Vasco, Urubu e Vasco, fechando aí os 5 jogos que a Band deve transmitir do Vasco no Campeonato Carioca. Tomara que chegue logo o show. Você tem essa situação do Fluminense indo para o lado da FERJ e também do Flamengo junto aos pequenos. Ficariam ali 10 clubes contra Botafogo e Vasco da Gama, que estão unidos, e a tendência é que não acertem. Não terá, por exemplo, 8 jogos do Botafogo sendo transmitidos na Taça Rio, na Taça Guanabara, né, que é o primeiro turno, perdão. E você também não teria uma final do Campeonato Carioca se ela fosse entre Vasco e Botafogo. Você não tem. O melhor do campeonato, vamos colocar, que é a final, você não teria se as duas equipes alvinegras forem para as finais. Ou uma semifinal entre Vasco e Botafogo, ela seria totalmente no apagão. A tendência é que o Botafogo ele não vá para o lado de Fluminense e Flamengo. O Botafogo continue atrelado ao Vasco da Gama e que essas equipes elas sigam ali em disputa, né, contra a equipe rubro-negra e a equipe das Laranjeiras. Internamente é visto que o Botafogo ele encara o Flamengo como um clube que só pensa nele. O Vasco também colocou essa linha em uma nota oficial divulgada. E o Fluminense perdeu uma oportunidade histórica de fechar também com outros 3 grandes e tentarem unidos vencer o Flamengo. Mas só que tem que o Fluminense, devido às questões do Maracanã, preferiu se juntar à equipe da Gávea, né, a respeito de todos esses detalhes. Estão realmente
preocupado com os outros clubes. Isso é uma grande conversa fiada, me desculpe, é uma opinião minha mesmo, tá? Opinião minha por tudo que eu tenho, que eu sei, que eu já ouvi nos bastidores, uma grande conversa fiada. Essa diretoria não se preocupa com nada relacionado a ser humano, a colocar o ser humano na frente de uma série de questões, e muito menos se preocupam com outros clubes, em tornar o ecossistema justo, em fazer, tomar decisões que sejam mais igualitárias para o benefício do futebol brasileiro. Isso é tudo conversa fiada, mentira, eles não enxergam nada além do próprio umbigo. E eu vou mostrar para vocês aqui, sabe por quê? Do departamento jurídico, disse que o Vasco não vai aceitar nenhum valor a menos que o Flamengo. Só aceita a proposta se os valores forem iguais. E o Flamengo simplesmente não queria mais 18 milhões. O Flamengo queria 20 milhões. Enquanto os outros receberiam 9 ou 10. A Brax, que é a empresa que está representando a Federação do Rio, se analisou com a seguinte possibilidade. Olha, a gente mantém o Flamengo com esse valor, mas a gente vai ao mercado para buscar cotas maiores e dessa forma conseguir pagar mais a vocês. Pode ser assim? É uma solução? A resposta do Flamengo foi a seguinte: isso aí a gente não aceita. Se vocês conseguirem mais dinheiro, a gente quer mais dinheiro também. Olha só, gente, como eles são preocupados. Olha só como eles se preocupam com os outros clubes. Olha só como eles se preocupam com o campeonato. Né? São realmente... Né, é um clube, é uma diretoria. Eu não falo nem do clube, porque o clube é uma coisa. As pessoas que estão lá é outra. Você pode não gostar dos dois, mas é que eu estou falando das pessoas que hoje estão na diretoria do Flamengo. É uma diretoria que se preocupa com o fortalecimento do futebol, né, brasileiro. Claro, eles são muito bonzinhos. É isso. Então por isso essa nota oficial é conversa, é balela. Ela é hipócrita, ela é mentira, ela é mentirosa. Eles não estão preocupados com nada além do próprio umbigo, como sempre foi e como sempre vai ser.